Na aula passada, a gente falou sobre o grupo S3, né, que é o grupo formado pelas permutações do I3, onde o I3 é justamente esse conjunto formado pelos números 1, 2 e 3. Né? E como nós teremos 3 fatoriais permutações aqui, né, digamos então que o grupo, né, formado pelas permutações, eu vou chamá-los assim, F0, F1 e F2, G1, G2 e G3, onde F0 vai ser a identidade. E aí precisamos de uma anotação para essas funções de I3 em I3. E aí a anotação mais natural é essa, né? Que a gente diz que a F0, que é a identidade, ela leva o 1 no 1, o 2 no 2, o 3 no 3. A F1 leva o 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 1. A F2, o 1 no 3, o 2 no 1 e o 3 no 2. Essas três primeiras que eu chamei de F são aquelas que mexem com todo mundo ou não mexem com ninguém, né? Aqui não mexeu com ninguém. Aqui o 1 foi para o 2, o 2 foi para o 3 e o 3 foi para o 1, ou seja, todo mundo mudou de posição. Aqui o 1 vai para o 3, o 2 vai para o 1 e o 3 vai para o 2, todo mundo mudou. Já a G1 é a que deixa o 1 fixo, só muda o 2 e o 3. Ó. A G2 deixa o 2 fixo, só muda o 1 e o 3. E a G3 deixa o 3 fixo, só muda o 1 e o 2. Bem, mas tem uma anotação mais simples que é essa daqui. A F0, a gente coloca apenas um dos números, geralmente a gente coloca só o número 1, que é para dizer que não mudou ninguém. Aí essa que a gente bota 1, 2, 3, a gente está dizendo que 1 foi para o 2, 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3, ou seja, o 2 vai aqui para o 3, e o 3 vai para o 1, ou seja, aqui, ó, 3 vai para o 1. E a F2, o 1 vai para o 3, ó, 1 vai para o 3, o 2 vai para o 1, ou perdão, o 3 vai para o 2, então 3 vai para o 2, e depois o 2 vai para o 1, aqui, ó, 2 vai para o 1. A G1, a G1 só mexe o 2 e o 3, por isso que não aparece o 1, tá vendo? Então o 2 vai para o 3, o 3 vai para o 2. A G2 só mexe o 1 e o 3, o 2 fica fixo. Então 1 vai para o 3 e o 3 vai para o 1. E a G3 só mexe o 1 e o 2, o 3 fica fixo. Então 1 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. Ok? Lembram disso? Aula passada? Está tudo bem? Tudo relembrado? Tranquilo, né? Aí a gente vai para uma tabela de operações. A gente vai então estabelecer essa tabela de informações aqui. Bem, então agora a gente passa para a tabela operatória do S3, né? E aí aquelas funções aquelas permutações que nós chamamos de F0, F1 e F2, G1, G2, G3, podem ser operadas. E a operação em questão é a operação composição. Então o que está sendo dito aqui é que, sei lá, por exemplo, vou pedir para onde vocês sugerir. Qual daquelas composições ali eu faço? F1 com F2, F0 com F, sei lá, F1, F0 não, porque F0 é a identidade. Se compor com qualquer coisa, vai dar a mesma coisa. Mas se vocês quiserem perceber se é ou não, para a gente treinar aqui, para mostrar como é que faz essa composição de maneira prática. Faça F2 com G1, por exemplo. Pronto. F2 bola G1, tá certo? Então o F2 estará à esquerda, né, pela sua fala. Então vai ser assim. Vai ser F2 bola G1. Aí isso daqui como é que vai acontecer? A primeira ação é a ação da G1 e a segunda ação é a ação da F2. Então vamos ver quem é a G1 e vamos ver quem é a F2, né? A G1 é a 23 e a F2 é a 132, certo? F2 G1 é 13223. 13223. Então é assim, 1 3 2 que vai agir no 2 3, certo? Aí como é que a gente faz essa composição, né? A composição dessas duas coisas. A gente olha para onde vai cada um. A gente começa sempre pelo 1, né? Para onde foi o 1? Bem, o 1 nessa daqui não mexeu em nada. É a primeira, você tem que olhar a primeira ação dessa. Então 1 não mexeu em nada. Então 1 foi para o 1. Mas aqui 1 vai para o 3. Então 1 vai para o 1 e depois 1 vai para o 3. Então 1 foi para o 3. Foi essa ação que a gente conseguiu aqui. Aí tem que olhar para onde vai o 3 agora. Para onde vai o 3? Bem, o 3 na primeira ação vai para o 2. E o 2 na segunda ação vai para onde? Vai para o 1. Então, o 3 vai para o 2 e depois o 2 vai para o 1. Então, o 3 foi para o 1. Então, fechou aqui. Ó. Fechou aqui. 1 foi para o 3 e o 3 foi para o 1. Então, isso significa dizer que provavelmente o 2 fica fixo. Vamos ver se é verdade?
Então, na primeira ação aqui, o 2 foi para onde? Ah, o 2 foi para o 3. E aí, para onde foi o 3 nessa? O 3 foi para o 2. O 2 ficou fixo. Então, conclusão. A composta F2 bola G1, ela vai dar o 1, 3. Então, quem é o 1, 3? Aí a gente volta aqui e procura quem é o 1, 3. O 1, 3 é o G2. O 1, 3 é o G2, certo? Então, é isso que deve dar aqui. F2 bola G1 tem que dar o G2. Aí você vem na tabela. Oi. Poderia repetir, por favor, esse pedaço aí? Sim. Só F2, G1, né? Qual é? É o G2? É o 1, 3. Eu vou repetir. Vamos lá. Eu quero fazer F2 bola G1, que foi a sugestão do Juan, né? Beleza. Então, o G1 fica primeiro aqui, né? Pela posição que ele está. E o F2 vem depois. Eu peguei o F2 e o G1, certo? O F2 é 1, 3, 2 e o G1 é o 2, 3, né? 1, 3, 2 e o 2, 3. Ok. Aí você tem que olhar um por um para onde é que eles vão, certo? Então, para onde vai o 1? Aí, aqui o 1 vai para onde? Ora, o 1 não foi para lugar nenhum. Porque quem é esse 2, 3? Esse 2, 3 é aquela que o... Deixa eu fazer grande assim. Quem é esse 2, 3? É aquela que o 1 vai para o 1, o 2 vai para o 3 e o 3 vai para o 2. Certo? É essa aqui que é o 2, 3. E quem é essa daqui? Opa. Quem é essa daqui? Essa daqui é aquela em que o 1 vai para o 3, o 2 vai para o 1 e o 3 vai para o 2. Então, como é a ação de cada um? Ó, quando eu olho para o 1 aqui, o 1 foi para o 1. Ok, nessa primeira ação o 1 fica fixo. Aí, para onde vai o 1 aqui? O 1 vai para o 3. Então, eu concluo que no resultado dessa composta, o 1 vai para o 3. Ok? Porque o 1 foi para o 1 primeiro e depois o 1 foi para o 3. Ok. Aí o 1 foi para o 3. Ok, para onde vai o 2? Ó, vamos olhar o 2 agora. O 2 vai para o 3 nessa ação e aqui o 3 vai para o 2. Então o 2 foi para o 3, o 3 foi para o 2, então o 2 foi para o 2. Portanto, o 2 ficou fixo. E a ação do 3 do 3, para onde vai o 3? O 3 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. Então o 3 vai para o 1. O 3 vai para o 1. Então essa é a que deixa o 2 fixo. Portanto, ela é o G2. Então, conclusão... Agora sim. Oi? Agora sim, entendi. Ok. Eu coloquei nessa outra anotação porque na maioria das vezes a gente vê melhor, né? Mas é exatamente o que está aqui em cima, tá? Só que aqui é uma anotação mais sintética. Então, o que foi que a gente concluiu? A gente concluiu que F2, calculado com o G1, dá como resposta o G2, ok? Ficou claro isso? E é evidente que se você pegar o F0 para ser calculado com qualquer outro, como F0 é a identidade, ele não altera nada nos outros. Então, com certeza, a tabela está toda certa já aqui, né? F0 com F0 é F0, F1, F2. Isso aqui não precisa testar, né? Isso aqui é evidente. Porque o F0 é a identidade. Então, a identidade não muda ninguém de posição nenhuma. Portanto, se você fizer a composta com a identidade não vai mudar nada, né? Se você fizer F0 bola, sei lá, o que você quiser aqui, G3, ora, o que vai acontecer? Aqui vai estar a ação fixa, essa não muda nada. E aí você só vai precisar olhar para a G3. A G3 é que deixa 3 fixo. Então vai mandar o 1 no 2 e o 2 no 1. Ora, então o que acontece com o 1? 1 vai para o 2, né? Então o 1 vai para o 2. O que acontece com o 2? 1 vai para o 2 e aqui o 2 fica fixo, né? O que acontece com o 2? O 2 vai para o 1 e o 1 fica fixo. Então o 2 vai para o 1, aí fechou. E o que acontece com o 3? Ora, o 3 fica fixo aqui e fica fixo aqui. Então o 3 é 3 mesmo. Então não precisa colocar. E aí você conclui que isso daqui é o que deixa o 3 fixo, ou seja, é o próprio G3. Ou seja, compor com F0 não muda nada. A F0 é a identidade. Então essas aqui já são imediatas. E as outras é você sair fazendo conta. Agora, comece a observar uns detalhes interessantes que você já vai notando. Ó. Você notou que as Fs compostas com as Fs
só deram Fs, né? Olha que detalhe interessante, ó. As Fs compostas com as Fs só deram Fs, né? As Fs compostas com as Gs só deram G, né? Fs compostas com as Gs só deram G. E as Gs compostas com as Fs só deram G. E interessante, as Gs compostas com as Gs deram Fs. Notaram isso? Claro, vocês precisam fazer umas contas ali. Eu fiz uma, duas, mas vocês precisam fazer mais para ir verificando que isso é verdade, né? Deu quase um jogo de sinal ali. A gente considerasse o F mais e o G menos. Mais com mais com menos. No final, menos com menos mais. E você viu uma coisa assim onde? Não, tipo, você pode fazer essa analogia. Como se o F fosse mais e o G fosse menos. Ah, tá. É no jogo de sinal. Mais, né? Mais, isso. Menos. Isso. Menos, mais, menos e menos, mais. Gostei. Legal. Bem, pode ser procurar essas analogias, você pode encontrar algumas entre essas, além dessas outras. Bem, então continuando. Observe que F0 é a mesma coisa que F1 elevado a 0, tá? Aí F1 é a F1 elevado a 1 mesmo, e F2 é a F1 ao quadrado, porque F2 calculado com F2 dá F1, ok? Ou seja, se você quiser pensar como potência, você pode escrever todo mundo como potência de F1, por exemplo, certo? As Fs todas podem ser escritas como potência de F1, né? Então ele está dizendo que ele consegue escrever todas as Fs como se fossem potências da F1. Ele está dizendo que ele pode dizer que a F0 é a F1 elevado a zero, porque elevar a zero dá o elemento neutro dá o elemento neutro, né? Elevar a zero dá o elemento neutro. Então ele está dizendo que o F0 pode ser visto como F1 elevado a zero. Aí a própria F1 pode ser vista como a F1 elevado a 1. Enquanto que a F2 é justamente F1 bola F1. Então, ela pode ser vista como a F1 ao quadrado. Em outras palavras, ele está dizendo que, ao invés de escrever aqui F0, F1 e F2, ele pode escrever F1 elevado a 0, F1 elevado a 1 e F1 ao quadrado. Ele pode chamar todo mundo aqui de uma potência de F1. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Bem, além disso, aí você nota que a G2 é a G1 F1. G2, ela vai ser G1 F1. G1 F1 dá G2. Tá? G2 é G1 F1. G3 é G1 F1 ao quadrado. Porque quem é a G3, quem é o F1 ao quadrado, né? É o F2. E a G3, ela vai ser justamente G1 calculado com F2, né? G1 calculado com F2 é G3. Então ele está te dizendo que ele consegue escrever... Bem, dessa forma o que vai acontecer? Ele vai ter que a G2 pode ser vista como G1 bola F1 e que a G3 pode ser vista como G1 bola F1 ao quadrado. Em outras palavras, ele está te dizendo que a F0 ela se escreve como uma potência da F1, a F1 se escreve como potência da F1, e a F2 também se escreve como potência da F1. Todo mundo se escreve como potência da F1. A G2 se escreve como G1 F1 e a G3, esse aqui não é um F, esse é um G. A G3 ela se escreve também como algo que você obtém fazendo um produto de G1 com F1 ao quadrado aqui. Ou seja, em outras palavras, ele está te dizendo que todo mundo aqui pode ser escrito como uma operação entre F1 e ele mesmo ou entre F1 e G1. Ele está dizendo que todo mundo pode depender única e exclusivamente da G1 e da F1. Eu posso olhar para G1 e F1 como sendo uma espécie de gerador do grupo todo, né? Porque se eu opero com a F1 e ela mesma, eu consigo a F1, a F0, a F1 e a F2. E quando eu opero a F1 com a G1, eu consigo
a G2 e a G3, né? Então, se eu tiver a G1 e a F1, eu tenho todo mundo, basta fazer as operações com elas duas. É isso que ele está chamando a atenção, né? Ou seja, para conhecermos S3, basta conhecermos F1 e G1, né? Diremos mais tarde formalmente que G1 e F1 são geradores, tá? São geradores de S3. E isso que está sendo dito agora é importante, porque é comum, tá? Muito comum. Eu acho que eu fiz uma bobagem, só um instantezinho. Tá gravando. Mas eu estava em dúvida se estava gravando. Então, se eu tenho a G1 e a F1, eu consigo, fazendo operações com ele, ter o grupo todo. E essa história de geradores para um grupo é importantíssimo, né? Pense você que você tem um grupo com muitos elementos. Se você souber os geradores, né? Você sabe os geradores, aí você manda fazer as contas entre eles, você pode mandar num computador, por exemplo, e aí o grupo pode ter milhares de elementos. Se você tiver os geradores, você manda fazer as operações e você gera o grupo todo, né? Então pense a importância que tem você saber geradores. É claro que o nosso exemplo aqui é pequenininho, apenas 2 elementos geraram todas as outras possibilidades do total de 6 elementos. Então com 2 você consegue 6. Imagine você que se você tiver 10 para conseguir 1000, é bastante importante, é até mais significativo. Bem, então, observe, isso nos permite reescrever a tabela dessa operação aqui, assim, né? A gente consegue reescrever ela assim agora. Então, quem era o F0? É o F1 elevado a zero. Aí o F1 é o próprio F1, né? E a gente passa a ter a tabela assim, né? O F0 eu posso ver como sendo o F1 elevado a zero. O F1 eu deixo o F1 mesmo, aí o F2 é o F1 ao quadrado, o G1 é o próprio G1, e o G2 é o F1 bola G1. E o G3 é o F1 bola F1 ao quadrado. O G1 bola F1 ao quadrado, entendeu? Então eu posso substituir os elementos por esses dois aqui apenas, né? Pelas operações desses dois. Aqui e aqui. E aí todas essas operações ficam simplificadas, né? Ficam operações só feitas com F1 e G1. É claro, né? Eu convido vocês a testarem, né? A observarem se é isso mesmo. Convido vocês a observarem se é isso mesmo e fazerem as contas novamente daquela tabelinha para ver se é verdade. Bem, tem diversão aí para vocês ficarem brincando com isso. E é um treino importante porque quando eu for fazer a avaliação, o que eu vou precisar pedir é que vocês façam continhas assim mesmo para ver se vocês entenderam o que foi explicado em aula, tá? Então é importante fazer os treinos. Bem, agora vamos apresentar um olhar geométrico do S3. Legal, né? Não só tem o olhar algébrico, mas tem um olhar geométrico. O S3 está associado a uma figura geométrica, uma figura bem simples, e é importante dar uma olhada nela. É o triângulo. É o triângulo. Então, por exemplo, o que é a F1? A F1 é aquela que pega o 1 mandando 2 e pega o 2 mandando 3. Então, ó, e o 3 mandando 1, né? Então, o que acontece? O 1 vai para a posição do 2, tá? O 2 vai para a posição do 3. E o 3 vai para a posição do 1. Isso é a mesma coisa que pegar o triângulo. Isso é a mesma coisa que pegar o triângulo e girar no sentido anti-horário, de tal forma que vá apenas uma posição. Concordam comigo? Notaram isso? Todo mundo entendeu? Legal. Certo? Ó, é só pegar o 1, mandar para a posição do 2, o 2 manda para a posição do 3 e o 3 manda para a posição do 1. Isso é o nosso F1. É claro que o F0 seria o quê? Não fazer nada, deixar todo mundo na mesma posição. Seria o F0. Por isso que eu já comecei aqui no F1, porque o F0 não tinha graça. Bem, e o F2? O F2 pega o 1, manda para a posição do 3. Pega o 3, manda para a posição do 2. E pega o 2, manda para a posição do 1. Então, o 1 ó, girou e veio até aqui. Então, o 1 veio parar no 3. O 2 vai para a posição do 1. Gira e vai parar aqui em cima. E o 3 vai para a posição do 2. O 3 estava aqui, gira e vai para a posição do 2. Então, a gente diz que aqui é uma rotação, né, onde você só girou... quanto é que você girou aqui, né? Deixa eu ver.
se eu considerar o centro assim, né? Se eu considerar o centro assim, esse cara veio daqui até aqui. Quantos graus seria isso? Seria 90, né? Mais 45. Acredito que é isso, né? 90 mais 45. Deve ser mais ou menos isso. Bem, é uma volta com esse ângulo aqui. Enquanto que na hora em que você vem para cá, a volta é mais esse ângulo até aqui. Bem, não importa bem o ângulo todo, né? Qual é o ângulo em si, não importa. Importa que você sai de um vértice para o outro. E nesse daqui você sai de um vértice e passa o seguinte e vai para o outro, tá? Na verdade a gente não associa isso a ângulo, só foi uma curiosidade minha. Agora, S3 como grupo de simetrias e rotações do triângulo. Então, quem é agora o G1? Ali a gente estava fazendo rotações, né? Estava rodando aqui o triângulo, tá? O que a gente estava fazendo era rodar o triângulo. Então, na primeira parte a gente rodou um pouco menos, né? Aqui rodou menos, aqui rodou um pouquinho mais. Segunda rotação possível. Por que eu não faço mais uma rotação? Olha, porque aqui o 1 foi para o 3, né? Veio até aqui. A outra rotação possível seria o 1 voltar para o próprio 1. Então seria a identidade. Por isso que a gente parou logo no F2. Não existiu o F3, né? Não havia necessidade de rodar mais. Essa figura não. Talvez uma figura com mais vértices precisássemos rodar mais, mas essa não precisou. Aqui a ideia é você fixar o 1, né? Você deixa esse vértice fixo e dá um giro aqui ao redor desse eixo, de tal forma que o 3 e o 2 mudam de posição. Ok? Isso aqui é uma simetria, né? O 2 vai para o 3, o 3 vai para o 2. Né? Grupo de simetrias e rotações. Então isso daqui é uma simetria. Um rebatimento em torno desse eixo que fica aqui, passando no vértice 1. E aí o que seria o G2? O G2, você fixa o eixo 2, né, e dá um giro aqui ao redor desse eixo. E aí de tal forma que o 1 e o 3 mudam de posição, certo? O 1 e o 3 mudam de posição. E o que é o G3? Naturalmente, você dá um giro ao redor desse eixo. E aí quem muda de posição é o 1 e o 2, enquanto que o 3 fica fixo. Ok? Então essa é a noção que a gente tem quando a gente pensa no S3 em relação ao triângulo, né? Como grupo de simetrias das rotações simetrias e rotações lá do triângulo. Ok? Mas é claro que se eu penso no S3 para o triângulo, é natural que eu pense, e se eu pegar uma figura com mais vértices, né? Dá para fazer outros S alguma coisa? Sim. Então dá para você pensar, por exemplo, nas rotações do quadrado, tá certo? Nas rotações do quadrado. Mas no caso, quando a gente vai pensar nas rotações do quadrado, a gente vai conseguir o D4 como grupo de simetrias e rotações do quadrado. Ele não vai ter exatamente 4 fatorial simetrias, tá? Ele não vai ter 4 fatorial simetrias. Na verdade, vai ter só 8 simetrias, né? Vamos ver as simetrias que seriam possíveis aqui. Pensar aqui comigo quais são as simetrias possíveis. Você vai ter, rodando, você teria o 1 indo para o 4, depois o 4 indo para o 3, né? O 3 indo para o 2 e o 2 indo para o 1. Uma seria essa. Aí qual é a outra possível? O 1 vai para o 3, o 3 vai para o 1. Né? Se o 1 vai para o 3, o 3 vai para o 1. Aí o que acontece com o 4 e o 2? O 4 vai para o 2 e o 2 vai para o 4. Então aconteceria isso aqui, né? Separadamente, né? O 3 não vai para o 2, nem o 2 vai para o 3. Então tem que separar e a gente escreve dessa maneira. Então, rodando, as duas possibilidades que a gente vê logo de imediato é essa. Um vai para o 4, um vai para o 3. Qual é a outra possibilidade? É o 1 ir direto para o 2, né? A outra possibilidade é o 1 ir direto para o 2. 1 vai direto para o 2. Aí o 2, ele vai direto para o 3. Certo? E o 3 vai direto para o 4. Né? O 3 vai direto para o 4. E o 4 deve ir para o 1, né? O 4 vai para o 1. Pronto, essa também
a gente faz rodando aqui o quadrado. Todos entenderam? Ok. E agora, fixando vértices. Se a gente fixar aqui por essa diagonal aqui, a gente vai ter o 2 e o 4 indo um para o outro, né? A gente girar aqui o quadrado assim ao redor desse eixo. Então a gente gira o quadrado, deixa o 1 e o 3 fixo e o 4 e o 2 vão para o outro. Então o 2 pode ir para o 4, deixando o 1 e o 3 fixo, né? Bem, se a gente pensou nessa diagonal, a gente pode pensar nessa. Então eu também posso ter o 1 e o 3 se deslocando, né? Um para o outro e deixando o 2 e o 4 fixos. Então seria um giro aqui ao redor dessa outra diagonal, certo? Mas a gente também pode girar. Bem, já giramos ao redor dessa diagonal, mas a gente também pode girar ao redor desse eixo aqui. Aí a gente teria o 1 indo para o 2 e o 4 indo para o 3, né? O 1 vai para o 2 e o 4 vai para o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o 1 vai para o 2 e o 4 vai para o 3 se a gente girar aqui ao redor desse eixo. E se a gente girar ao redor desse outro eixo aqui, eu tenho também a possibilidade do 1 ir para o 4 e do 2 ir para o 3. 2 ir para o 3. Certo? Deixa eu ver. 1, 2, 4, 3, quando eu giro nesse, e aqui 1, 4, 2, 3. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem a identidade. 8. Tá? Isso forma um grupo. Esse grupo é chamado de diedral 4. Tá? É grupo de simetrias e rotações do quadrado. Ok? Observação. O diedral 4 não é o S4. Agora, se você quisesse chamar esse do 3 aqui, se quiser chamar também de diedral, aí você diria que o D3, o diedral 3, ele é o S3, tá? Porque quando você faz todas as rotações aqui, em torno desses eixos, as rotações e as suas simetrias, você contém exatamente 6 elementos, né, contando com a identidade. Você tem 6. Então, o D3 coincide exatamente com o S3. Mas quando você vai para o D4, ele não coincide com o S4. Porque o S4 teria 4, né? 4 fatorial. O S4 teria 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2, né? Dá 24 elementos. Certo? Então, aqui só tem 8 elementos. Então, não é o S4, né? No S4 tem poucos elementos. Bem, quem é o S4? Aí, bem, se você quiser fazer todos eles, eu não vou fazer não, tá? O S4 seria você pegar todas as permutações possíveis do I4, né? Então, o S4 é você pegar todas as permutações possíveis do I4. Terão esses 24 elementos aqui. Então, você pode começar a fazer isso, se você quiser. A identidade, depois você pensa assim, aqueles que mexem todo mundo. Então, 1 vai para o 2, que vai para o 3, que vai para o 4. O cara já pensa logo nesse, né? 1, 2, 3, 4. Aí, o 4 vai para o 1. Aí depois você pensa assim, agora eu quero que o 1 vá para o 3. E agora? 1 vai para o 3, que vá para o 2, que vá para o 4, que vá para o 1. É possível, né? Bem, daí em diante, a posição que você quiser, tá? O 1 foi para o 2, depois o 1 foi para o 3, ou então você pode pensar assim, eu vou colocar primeiro todos os que vão 1, 2, depois eu penso no resto. Então você teria o 1, 2, e aí 4, 3, né? A outra possibilidade. Aí você começa com 1, 3. 1, 3, 2, 4. Aí depois 1, 3, 4, 2. Pronto, já fui com 1, 3. Agora eu vou pensar no 1, 4. 1, 4, 2, 3. Aí você 1, 4, 3, 2. Pronto, os que começam com 4. E assim por diante. Até você totalizar esses 24 aqui e você terá todo o S4. Mas já perceberam que o S4 já é muito grande, já daria bastante trabalho, né? Mexer com S4. Então, deixa o S4 para lá.
mas para vocês eu aconselho que deem uma olhada, tá? Print em casa, pegue um papel, pegue uma folha e vá tentando ver se você consegue ter intuições sobre esses S3, S4 e quando os exercícios surgirem, vocês já estarão mais ou menos íntimos deles, tá bom? E lembre-se que todas essas coisas dá para fazer tabelas e com essas tabelas você tem as operações. Bem, é claro que tudo isso tem aplicações diversas em diversas ciências e na própria matemática, mas não é o meu interesse ficar falando das aplicações, né? Algebrista extremamente puro só vai ficar se preocupando com o que os grupos têm em si, né? Com as aplicações, os outros profissionais vão encontrá-las e quando elas forem sugestivas a gente estuda. Bem, então tá aí. As simetrias e rotações do quadrado e de outros polígonos regulares ficam como exercício, né? Observem que S4 não é igual a D4. E aqui a sugestão de você dar uma lida nas páginas 150 e 151 do livro do Higiene. Bem, falar então agora de maneira geral. Oi? Rapidinho, o cara que tinha lá do 1432. Você fala aqui, quando eu estava riscando aqui. Isso, nesse parênteses. Eu tô Ao lado. aqui. Uhum. Aqui é a identidade. Ah, tá. Você está cismada com identidade, não é? Pois é. Da outra vez você perguntou também. Esse que só tem um. É a identidade, tá? É verdade. É porque ela tem que estar, senão não é grupo. Então, Eu tava em dúvida se era um 8, eu tava estranhando. é a identidade, tá? A gente sempre tem que lembrar dela, né? Interessante é que a quantidade de elementos de todo Dn é 2 vezes n, tá? Então, por isso que o S3 coincide com o D3. Porque o S3, ou seja, 3 fatorial, é a mesma coisa que é 6, né? É a mesma coisa que 2 vezes 3, que também é 6. Aí aqui só tem 8 elementos, porque é justamente 2 vezes 4, então 8. Mas o 4 fatorial já não coincide com o 2 vezes 4. Então, por isso que o S3 é igual ao D3, mas o D4 não é igual ao S4. Então, vamos falar agora de maneira mais geral sobre esses grupos diedrais, né? Então, Dn como grupo de simetrias e rotações de um polígono regular de n lados. Então, se a gente pensar de maneira geral, o que vai acontecer é o seguinte. Quando a gente for organizar o Dn, a gente vai ter a mesma coisa que aconteceu lá no S3, tá? A gente vai ter a nossa F0, aí tem a F1 elevado a 1. Essa daqui seria a nossa F1, ou F1 elevado a 0, tá? F1 elevado a 0 seria a F0. Aí você tem a F1, a F2 e assim por diante, até a F1 elevado a n menos 1. Entendam que é a mesma coisa que a gente fez aqui no S3. Ó. No S3 a gente percebeu que o S3 era assim, né? A gente percebeu que o S3 era assim. Ó. F1 elevado a 0, F1 e F1 ao quadrado. Note que aqui é justamente 2, é 3 menos 1, certo? Então a quantidade de Fs nossas, que são aquelas permutações que mexem com todo mundo, que não deixam ninguém fixo a não ser a primeira, que é a identidade que deixa todo mundo, a quantidade delas é exatamente a metade. Na verdade vai dar esse número aqui, né? Porque a quantidade total vai ser o dobro. Então, eu ia dizendo que era a metade do dobro. A metade do dobro é ele mesmo. Então, é S3, né? Então, é essa quantidade aqui. Então, quando a gente pensa de maneira geral nos grupos diedrais, isso se repete, tá? Então, não importa qual seja o n, quando a gente for organizar as permutações, vai acontecer isso. Você vai ter n do tipo F, e aí você vai ter outras n do tipo G. E como essas n são obtidas? Você vai ter uma tal G1, né? Assim como você tinha a tal da F1 gerando, você vai ter uma tal G1 que você sai multiplicando esses caras aqui. Ó. Então, essa G1 vezes o F0 dá o próprio G1. Aí G1 vezes F1, G1 vezes F1 ao quadrado e assim por diante, até a G1 vezes a Fn menos 1. Então, você tem n aqui, e depois quando você pega a outra parte, né, a outra parte que gera, é aquelas que fixam alguma coisa, que você pega uma geradora e sai multiplicando todo mundo, ou seja, estou chamando de multiplicação a nossa composta, né? Vai fazendo a composta com todo mundo. Se aqui tem n e você vai pegar uma e vai multiplicar todas as n, então você vai ter outras n.
Por isso que esses grupos Dn têm sempre 2 vezes n elementos. Bem, logo são 2 n elementos em Dn. Por isso o nome grupos diedrais, tá? Diedrais, no sentido de ter o dobro dos elementos, o diedro, 2 vezes. Então dizemos que Dn é um grupo diedral de grau n. Particularmente D3 é o S3, né? Que é o grupo diedral de grau 3. E o D4 é o grupo diedral de grau 4. Mas D4 não é o S4. Vale observar que as rotações F0, F1 até Fn formam um grupo. Ó, lembram que eu disse a vocês da tabelinha de operações? Olha lá a tabelinha de operações. Foi que a gente destacou aqui, ó. Aqui. Notou que essas operações aqui são fechadas, né? Eles operam entre si e ficam só eles mesmos, né? Enquanto quando você faz esse com esse, ficam esses, né? Você está operando esses e esses, eles podem ser vistos como em conjuntos diferentes, se eu pensar em 2 metades, e está dando só os desses daqui. Mas como esses e esses só dão eles mesmos, então isso daqui forma um grupo, tá? A identidade está aqui, ó. Note que a identidade está presente. E esse grupo é o S3, claro. É um grupo de 3 elementos, só pode ser o S3. Então está aqui, ó. Quando você faz a operação, ele age como elemento neutro. Quem é o oposto do F1? É o F2, ó, que dá o F0. Quem é o oposto do F2? É o F1, que dá o F0. Então isso aqui é um grupo. Não há repetição nem por linha nem por coluna, e só tem 3 elementos. Então a mesma coisa vai acontecer quando você fizer a tabela do D4. As Fs vão formar um grupo aqui. As 4 primeiras Fs, elas vão formar um grupo, tá? Se você pegar o D6, seja qual for o D que você pegar, vai sempre ser um grupo, essa primeira parte. Essa primeira parte forma um grupo. Então é essa observação que ele está fazendo aqui. Isso vai se generalizar para qualquer n, tá bom? Vai formar um grupo aqui, né? Vale observar que as rotações formam um grupo. Mas essas daqui não formam um grupo. Por que não formam um grupo? Você vê que você operou lá F com G e deu G. Você operou G com G e deu F. Então não pode ser grupo, não é nem fechado para a operação. Então as Gs não formam um grupo, mas as Fs formam, tá? Então aquelas que mexem com todo mundo, né, que giram todo mundo, formam um grupo. As que fixam alguém não formam um grupo. O porquê é isso, tá? Eu estou respondendo o porquê. E antes de falarmos em subgrupos, vamos a um último exemplo geral de grupos. Então, a outra maneira que tem, né? Estou mostrando a vocês maneiras que você tem de encontrar grupos, né? Você vê que dentro dos grupos diedrais, que estão dentro dos grupos de simetria, né? Ou seja, dentro dos DNs, você encontra um outro grupinho que é formado só pelas Fs. E os DNs já estão dentro dos SNs. Então, a gente está vendo grupo dentro de grupo, ok? E a gente está trabalhando só com grupos com N elementos. Só que, como a gente está trabalhando com N elementos, a gente já descobriu exemplos de grupos com a quantidade que a gente quiser, né? Com um elemento, com 2, com 3, com 5, com 100, com 1000. A gente já sabe que existe o S1000 e existe o D1000. E dentro do D1000, né, existe um grupinho que só formado pelas Fs. Então você está vendo grupos dentro de grupos e a coisa já se transformou numa dimensão N, né? O grau, como a gente fala, grau do diedral aí, né? Diedral Dn é um diedral de grau N, então se for 1000, diedral de grau 1000, né? Então a gente já está robusto, já está sabendo grupo pra caramba. E grupos complicadinhos às vezes de ver os detalhes. Então outra maneira de você ver mais grupos. Está dizendo aqui o seguinte, ó, chamado de produto direto ou produto externo. Você tem um grupo qualquer, seja ele qual for, tá? Com a sua operação. E você tem um outro grupo com a sua operação. Eu botei símbolos diferentes para a operação para dizer que são operações de grupos diferentes, né? Então você tem 2 grupos com suas respectivas operações. Então, a partir deles, podemos construir outro grupo. Como é que a gente faz? Basta você definir uma outra operação, tá? Mais um símbolo para outra operação, porque essa operação nem é a operação do L nem é a operação do G.
ela será a operação sobre o produto cartesiano G cartesiano L da seguinte forma. Então, quando eu quiser operar um elemento, um par de elementos, né? Um par de elementos AB, onde A é um elemento do G e o B é um elemento do L, e operar com um par CD, onde C é elemento do G e D é elemento do L, né? São elementos de G cartesiano L. Então, nós definimos a operação quadradinho esquisito assim, né? A gente faz A operado com o C com a operação ponto, que é a operação do G, e B operado com o D com a operação estrela, que é a operação do L, né? Então, isso daqui vai dar um elemento em G aqui, porque eu estou operando dois elementos de G com a operação ponto, e aqui vai dar um elemento em L. Estou operando dois elementos de L com a operação estrela, então dá um elemento em L. Então, realmente, a operação está bem definida. Peguei um par em G cartesiano L, um outro em G cartesiano L e obtenho um par em G cartesiano L. Então, o interessante é quando a gente faz isso, dessa forma, G cartesiano L com essa operação quadradinho estranho também é um grupo, né? De fato, o elemento neutro desse grupo vai ser o par, onde a primeira entrada é o elemento neutro do G e a segunda entrada é o elemento neutro do L, né? Onde G é o elemento de G na operação ponto, né? E L é o elemento de L na operação estrela. Então, dado A e B pertencendo ao G cartesiano L, o inverso do A e B é você pegar o inverso do A no G e o inverso do B no L, né? E isso daqui também é um par em G cartesiano L, porque todo elemento A de G vai ter seu inverso em G, e todo elemento B em L vai ter seu inverso em L. Tal que quando você fizer essa operação, vai ser A operado com o seu inverso aqui, e B operado com o seu inverso, pela definição que nós demos aqui para a operação quadradinho estranho, né? Losangolino, sei lá. Então, de qualquer forma, aqui vai dar o elemento neutro do G e aqui vai dar o elemento neutro do L. Portanto, de fato, dado AB, ele tem o inverso, que é esse cara aqui. Bem, e assim nós temos que ser um grupo, né? Porque tem o elemento neutro, tem o inverso para todo elemento. Falta falar da associatividade. Então, por fim, temos que, se você pegar e for operar um par AB com um par CD com um par F, com a operação quadradinho estranho, pela definição, essa operação vai dar isso. Aí você depois vai fazer essa outra operação. Então, você vai pegar isto aqui e vai operar com esse daqui com ponto. Depois você vai pegar isto daqui com estrela e vai operar com este daqui também com estrela. E aí aqui dentro você estará em G e aqui você vai estar em L. Então a operação ponto ela é associativa, a operação estrela também. Então você pode fazer a associatividade e mudar a posição dos parênteses. Ora, mas se você muda a posição dos parênteses, então você pode colocar o AB em evidência, né? Pela operação quadradinho estranho. E aqui dentro você tem então o C.E operado com o D estrela F aqui, né? Mas isso daqui também pode ser visto como a operação quadradinho estranho dos pares CD e EF. Então, note que o colchete mudou de posição, né? Ele começou aqui nos dois primeiros e terminou aqui nos dois últimos, portanto, a operação quadradinho estranho também é uma operação associativa e G cartesiano L com essa operação quadradinho estranho de fato, um grupo, né? Então, isso dá uma máquina de produzir grupos para vocês. Toda vez que você tiver dois grupos, eles podem ser quaisquer, você sempre pode construir um terceiro fazendo o produto cartesiano entre os dois e fazendo essa operação lado a lado dos pares, né, do produto cartesiano, a operação no primeiro lado com a operação do primeiro grupo e a operação no segundo lado com a operação do segundo grupo. Isso pode parecer uma bobagem, mas de repente pode ter um problema em aberto que diga assim, será que existe um grupo que tenha tal propriedade e não tenha tal propriedade? Aí, de repente, você encontra dois grupos estranhos, faz um produto cartesiano entre eles e prova que aquilo que o cara estava em dúvida se existiu ou não, existe ou não existe. Dá um exemplo ou um contra-exemplo de alguma coisa. Então, essas fábricas, né, fábricas de produzir grupos, elas são úteis para servir de contra-exemplos ou exemplos de coisas que você estiver estudando, tá? Então, considerando que isso é válido para o universo de qualquer grupo que você quiser na vida,
Então, você tem infinitos grupos para pensar de um lado, infinitos grupos para pensar do outro, e produtos cartesianos de infinitos grupos de um lado, infinitos grupos do outro, podem dar ideias muito interessantes para serem estudadas, provocadas, produzidas. Ok? Bem, então, uma máquina de fazer grupos. Terminamos assim a parte de grupos, e aí, de agora em diante, falaremos de subgrupos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre grupos? Então, o não da Ana Mila foi ótimo na minha tela, né? Apareceu o não até o final. Pronto. Então, por enquanto, tudo ok. Vamos então para subgrupos. Bem, então o que é um subgrupo? É aquele óbvio de sempre, né? O que é um subanel? Um subanel é um anel que está dentro de um outro anel. O que é? Você não sabe o que é anel ainda, né? Mas o que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial, um subespaço vetorial. É um espaço vetorial que está dentro do outro espaço vetorial. Guardado o fato de que tem que ser a mesma operação, coisas desse tipo. Tem que ser subconjunto de fato, né? Então, quando a gente fala de grupos, a coisa não é diferente. Então, aí a gente está com subgrupos, né? Seja G estrela, um grupo. Então, H, subconjunto de G, é um subgrupo de G. Quando H com a mesma operação de G, também é um grupo, né? Então, como eu disse, subespaço é um espaço dentro do outro, subanel é um anel dentro do outro, subcorpo é um corpo dentro do outro, subgrupo é um grupo dentro do outro. A gente ainda vai definir nesse curso o que é anel e o que é corpo. Bem, exemplos óbvios, né? Você tem o Z e tem a adição. Ele está dentro do Q com a sua adição. Então, o Z é um subgrupo, o Z com adição é um subgrupo do Q com adição, que por sua vez é um subgrupo do R com adição, que por sua vez é um subgrupo do C com adição, né? Então, é como está dito aqui, tem que ser subconjunto e considerando a mesma operação, tem que ser grupo. E esse cara daqui é um grupo. Esse também é um grupo. E esse está contido nesse, e os dois estão considerando a mesma operação. Se trocarmos o mais por ponto, continuarão subgrupos? Bem, a gente já viu que não, né? A gente já viu que se a gente trocar o Z, colocar um ponto aqui, os inversos não estarão em Z. Aqui continua, né? Os inversos continuam. Aqui também e aqui também, mas no primeiro não. Bem, os grupos diedrais de N são subgrupos de Sn. Isso foi o que a gente já vinha comentando, né? Os dn são os das simetrias e rotações, né, das figuras lá, figuras regulares. E o Sn são os grupos das permutações. E um está dentro do outro, a gente já viu isso. Viu no caso do S3 e do S4. Né? O grupo Z3 é subgrupo de S3. Sabe por quê? Isso daqui é aquilo que eu mostrei para vocês. Né? Quando a gente fez lá a tabela, a gente viu que o F0 é F1, F2, né? A gente quando fez a operação F0, F1, F2, né? Nós acabamos de mostrar lá na tabela que isso era F0, F1, F2, aqui F1 e F2, né? A tabelinha das nossas Fs, elas eram exatamente assim, né? Quem mais? O F1 com o F2 era o F0. Bem, aí aqui tem que ser F2, aqui tem que ser F0 e aqui tem que ser F1, não é isso? E aí quando a gente compara isso com o Z3, né, que é justamente 0 barra, 1 barra e 2 barras, vai dar exatamente a mesma operação. O Z3 com a sua adição, né? Aqui é o Z3 com a adição e aqui é o S3 com a composição, tá? Então isso daqui é exatamente o Z3, só que com elementos diferentes, né? Aqui nós temos permutações e no Z3 nós temos congruência módulo 3, né? Mas é exatamente o mesmo grupo em termos de estrutura. Né? Professor, Oi. o Z2 seria também? Com exceção do 0, por exemplo? O Z2 o quê? O Z2 também seria um subgrupo desse 3? Não, né? Vamos no S3 de novo.
Vamos olhar para a cara do S3 aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar o suficiente para a gente olhar. Vamos para a tabela do S3, essa aqui, que eu destaquei. A gente vê o Z3 está aqui, né? O Z3 é esse, que é qualquer 3 do mundo que você pegar. Qualquer grupo com 3 elementos vai ter essa cara. Aí daqui em diante você não tem 2, né? Por exemplo, esse daqui é fechadinho? Não, né? F0, F1, F0, F1, mas aqui está aparecendo um F2, não fechou, entendeu? Não tem nenhum grupo aqui de 2 elementos, certo? Entendi. Se você tentar fechar aqui um de 2, não tem. Não O mais consegue, né? fechadinho que tem aqui é esse de 3, ok? Beleza. Entendi. Entendeu, né? Que bom. E a sua pergunta foi... Quem foi que perguntou? Juan. Então, sua pergunta foi excelente, assim, porque muita gente poderia pensar, se tem um de 3, também tem um de 2, né? Já que é menor do que o 6, será que eu tenho um de 5, um de 4, um de 3, um de 2? Não, tá? Só vai ter aquele de 3 mesmo, e não vai ter o de 2. Bem, muito interessante a pergunta, esclarecedora, acredito. Algumas outras pessoas talvez tenham entendido ainda melhor depois disso ser colocado. Então, voltando para o ponto onde estamos. Então, a próxima proposição estabelece condições para verificarmos se um dado subconjunto é subgrupo. Então, lembram lá, né, quando vocês estudaram álgebra linear, o cara te dizia o que era um subespaço vetorial e depois ele vinha proposição. Aí ele te dava as condições para você testar se era subespaço ou não, né? Tem que ser fechado para adição. Tem que ser fechado para multiplicação por escalar. O elemento neutro tem que estar lá, né? O elemento neutro da adição. Subespaço. Então, o cara te dava uma proposição com as condições para você verificar se era subespaço, não era assim? Isso. Então, a mesma ideia é agora. Eu te disse o que é um subgrupo. É um grupo dentro do outro, desde que seja com a mesma operação. Aí agora a gente vai para uma proposição para você saber como verificar, né? Então, eu te dou um exercício, aí te dou um conjunto e um outro e um subconjunto. Aí eu pergunto, o primeiro conjunto é um grupo e esse subconjunto dele é um subgrupo, então como é que você verifica isso sem ficar se preocupando com a definição de grupo? Então, ou talvez seja até melhor olhar a definição, já que a definição é tão pequenininha. Mas aqui está uma condição rápida para você observar. Ele está dizendo o seguinte, se você tem um grupo G com uma operação estrela, e eu te dou um subconjunto que é não vazio, H contido em G, quando é que ele é um subgrupo? Ele é um subgrupo do G estrela, se e somente se, para todo par de elementos que eu pegar aqui em H, quando eu opero o primeiro com o inverso do segundo, ele continua em H. Tá? Então é essa a ideia. O interessante aqui é que a gente pega A e B e na hora de fazer a operação a gente não faz com A e B, né? Faz com A e B a menos 1. Se isso daqui continuar em H, então H é subgrupo. Demonstração, né? Bem, sentido natural primeiro da leitura, a gente vai pegar o H, que é subconjunto do G e que não seja vazio, e vai supor que ele é subgrupo. E aí provar que isso daqui acontece, né? Então, logo pela definição, se o H é subgrupo, ele é fechado para a operação estrela, pois H estrela também é grupo, é o que nos diz a definição, né? Então, H estrela é grupo. Sejam, então, 2 elementos em H. Precisamos mostrar que o B a menos 1 também pertence a H. Bem, primeiro suponhamos que exista um elemento EH, né? Um elemento neutro da operação estrela em H, e é o elemento neutro de H e que você tem um elemento E em G, que é o elemento neutro em G. Suponhamos que sejam distintos até, né? Então, o que você teria é que o EH operado com o EH, ele vai ter que ser EH, né? Porque o elemento neutro, então tem que acontecer isso para todo elemento, particularmente vai acontecer para ele mesmo. Ora, mas como é o elemento neutro do G, então EH operado com E também vai ser o EH. Então eu concluo que EH é igual a EH. Ora, mas aí vale a lei do cancelamento, né? Vou tirar este com este. E aí vai ficar que o EH é o E, né? Pronto. Beleza. Está provado que
o elemento neutro do subgrupo é o elemento neutro do grupo, não são distintos. Além disso, se B-1 pertence a G e B-1H pertence a H, então nós concluímos que o elemento neutro do H é o mesmo elemento neutro do G. Então agora a gente pega um B-1 que pertence a G e um B-1 que pertence a H, ou seja, eu estou considerando B em H e eu estou considerando que existam inversos do B tanto no G como no H, né? São inversos de B em G. Então o que acontece? Quando eu pego B-1 do H e opero com o B, quando eu pego B-1 do H e opero com o B, isso daí vai dar o elemento neutro no H. E quando eu pego o B-1 com o B, esse daqui é o elemento inverso do B no H, né? E esse daqui é o elemento inverso do B no G. Então, em ambas as situações vai dar o elemento neutro no H, porque o elemento neutro no H é o mesmo elemento neutro do G, né? Então, eu tenho que essa igualdade aqui vale. Então, portanto, pela lei do cancelamento, então, novamente, pela lei do cancelamento, eu posso tirar o B daqui e eu tenho que o elemento neutro no H, perdão, o elemento inverso do B no H é o elemento inverso do B também no G. Ou seja, eu concluo que o elemento inverso do B no H e do B no G é o mesmo. Então, como H com a operação estrela é grupo, você tem então que o elemento inverso do B no H, que é igual ao elemento inverso do B no G, ele pertence a H. Então, se eu tenho que A pertence a H e o B-1 também pertence a H, sendo que H é grupo, então a operação entre os dois também está em H, porque a operação em H sendo grupo, ela é fechada. Ok? Então, eu só precisava de fato verificar isso, que o elemento inverso de qualquer elemento do grupo G não poderia ser em H diferente do elemento inverso geral em G, né? Dado o elemento, o inverso tem que ser exatamente o mesmo, não importa se está em H ou não. Então, como é o mesmo, obrigatoriamente isso é fechado porque H é grupo. Então, isso está provado, essa primeira igualdade aqui. O primeiro sentido da nossa demonstração acabou. Aí vamos para o segundo sentido. Agora eu tenho que supor que isso vale e eu quero mostrar que H é grupo, né? H com a estrela é grupo. Então, suponhamos agora que o H é simplesmente um subconjunto. E eu pego dois elementos em H, tal que isso acontece. Quero mostrar que H é mais que subconjunto. Quero mostrar que H é grupo. Portanto, ele ser subgrupo. Bem, considerando um B igual a um A pertencendo a H, temos que o B, que eu tenho que A vezes B-1 está em H, tá? Então, eu estou pegando no lugar do B, eu estou chamando ele de A, né? O B aqui, o A aqui, eu estou chamando ele de B. Então, eu tenho que, se isso daqui é válido para todo elemento que tiver em H, então B operado com B-1, que está em H, que é o elemento neutro, vai estar em H. Então, assim eu acabei de provar que o elemento neutro está em H, onde é o elemento neutro de G. Então, primeiro mostrei que H tinha elemento neutro. Daí, se eu tenho E e B pertencendo a H, como isso daqui vale para todo mundo, então, particularmente, vai valer para A igual a E. Então, E operado com B-1, que é igual a B-1, pertence a H. Então, eu concluo que se eu pego um elemento B qualquer em H, eu tenho que o B-1 está em H. Portanto, o H tem elemento oposto para todo elemento dele. Ou elemento inverso, se você preferir chamar assim, né? Ou seja, H é fechado para a operação, perdão. Aqui eu provei que o elemento oposto pertence, né? Além disso, se A e B pertence a H, então A e B-1 pertence a H. Logo, quando eu opero A com B, que é igual a operar A com B-1 a menos 1, né? Porque B é exatamente isso, o inverso do inverso. Então, isso vai continuar pertencendo a H, porque vale essa igualdade, né? Então, concluo que qualquer operação entre dois elementos de H continuará em H, ou seja, H é fechado para a operação em G. Né? Bem, ou seja, dados, por fim, a associatividade. Então até aqui eu tinha mostrado o quê? Tinha mostrado que o elemento neutro está em H, e tinha mostrado que o inverso está em H, e mostrei também que a operação é fechada em H. Então falta só mostrar a associatividade.
Então, por fim, a associatividade em H é herdada da associatividade em G, né? Então, se a operação estrela é associativa em G e o H está em G, eu não tenho como ela não ser associativa em H também, né? Ou seja, dados A, B e C em H, particularmente, A, B e C estão em G, e isso daqui acontece sempre, né? Porque já que acontece em G, particularmente vai ter que acontecer em H também, que está dentro de G. Então concluímos que H é grupo, né? Porque o elemento neutro está lá, porque todo elemento tem inverso nele, porque ele é fechado para a operação, e porque a operação também é associativa, né? Então H é grupo, logo H é subgrupo de G. Ok? Então, foi verificado detalhe por detalhe. Então, é verdade. Se eu quiser saber se um subconjunto é subgrupo, basta eu pegar dois elementos desse subconjunto, aí eu opero o primeiro, né, com o inverso do segundo. Aí, se o primeiro operado com o inverso do segundo continuar dentro do subconjunto, então ele é subgrupo. É isso que essa proposição nos garante. Bem, observação. Nunca é demais lembrar. A notação B a menos 1 é dita multiplicativa. Então, se a notação é aditiva, então lembre-se, tá? Isso é uma dificuldade que muitos alunos têm. Ó, B a menos 1 e menos B é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque o que faz o B a menos 1? Ele multiplicado pelo B, ele dá o quê? Ele dá o 1. Quem é o 1? É o elemento neutro da operação. E o que faz o menos B? Ele faz a mesma coisa. O B, quando ele somado com o menos B, ele dá o zero. E o que é o zero? É o elemento neutro da operação. Então, o B a menos 1, ele é o menos B. Aqui é quando for multiplicativo e aqui é quando for aditivo, tá? Mas o que é o menos B? Ele é o inverso do B, ou o oposto aditivo, ou o inverso aditivo. E o que é o B a menos 1? É o inverso multiplicativo do B. Ou se você quiser chamar de oposto multiplicativo, tem problema não, pode também, né? O que importa é que você entenda que eu estou fazendo toda uma exposição teórica falando de maneira multiplicativa, mas eu poderia estar falando disso tudo de maneira aditiva. Então, quando eu digo a você que pegar dois elementos A e B em H e fazer a operação A com B a menos 1 e mostrar que está em H, vai significar a mesma coisa que dizer que eu peguei A e B em H e fiz a operação A com o menos B e mostrei que está em H. Para mim, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. É a operação de A com o oposto do B. É a operação de A com o inverso do B. É a mesma coisa, tá? Oposto e inverso, tanto faz. É aquele cara que quando opera com o elemento, dá o elemento neutro, tá bom? Então pode ser que em algum momento, tudo isso que eu disse aqui, eu ao invés de usar para o B a menos 1, eu passe a usar, ao invés de estar usando B a menos 1, eu posso estar usando o menos B. E tanto faz, tá? B a menos 1 ou menos B é a mesma coisa nesse sentido aí, tá bom? Então acostumem com a ideia e não fiquem presos à notação B a menos 1. A qualquer momento pode ser que o B a menos 1 seja lido como menos B ou vice-versa, tá? Então, nunca é demais lembrar, a notação B a menos 1 é dita multiplicativa. Se a notação é aditiva, então o inverso de B é representado por menos B. E assim, B estrela B a menos 1, ou perdão, menos B, tanto faz, é igual a zero. Eu já leio até como B a menos 1 olhando para o menos B. Ou B mais menos B é igual a zero, né? Onde zero é o elemento neutro. Equivale a dizer que B estrela B a menos 1 é 1. Ou, se você preferir, chamar de multiplicação, B vezes B a menos 1 é igual a 1. Essa maleabilidade na forma de pensar é extremamente útil e extremamente necessário, tá? Você olhar para uma adição e ver como uma multiplicação, olhar para uma multiplicação e ver como uma adição, é extremamente necessário para quem vai algebrizar, para quem vai brincar com álgebra, né? Você tem que saber qual a definição da operação que você está lidando ali. Se ela é uma adição ou uma multiplicação, às vezes não é o que importa se o símbolo que eu estou usando é de multiplicar, mas eu estou pensando como se fosse somar. Acostume, porque é a mesma coisa. A gente está olhando como operação. Muito bem. Bem, exemplos.
Vamos ver se a gente, nesses 5 minutinhos, vê uns exemplinhos. Então, se H é formado pelos números reais positivos, estritamente positivos, então H ponto é subgrupo de R ponto, né? Ou seja, o produto dos números positivos dá sempre positivo, logo é fechado. O elemento neutro é positivo, que é o 1, né? E todo número real tem um inverso multiplicativo. Portanto, de fato, esse H ele é grupo, logo ele é subgrupo de R. Então, de fato, 1 pertence a H, logo H é diferente do vazio. Olhando a proposição anterior, se você pegar dois números positivos, A e B, o produto continua positivo, logo H é fechado para a multiplicação em R. Está escrito o que eu estava dizendo, tá? E por fim, se A e B pertencem a H, e você pegar o B a menos 1, que é 1 sobre B, né? Que também é maior do que 0, né? Já que 1 é maior do que 0 e o B também. Logo, o B a menos 1 continua em H. E assim, quando você faz o produto A vezes B a menos 1, A está em H, B a menos 1 também está. Esse é positivo, continuará positivo. Continuará em H. Mesmo o B-1 não estando em H, mas como A vezes B-1 está em H, então vale. Mas nesse caso o B a menos 1 está em H, né? Porque se você pegar um número real positivo, o inverso dele também é positivo. Mas está em H? Está em H, né? H não é um real positivo? Ah, sim. É real positivo. O inverso continua positivo. Tá? Porque tá todos os reais lá, sim. Isso. Tá me limitando aos naturais. Tá. Nós estamos aqui pensando só nos reais. Esse exemplo é um subgrupo de reais, tá? Beleza, o inverso continua lá. Bem, considere o grupo das matrizes de ordem 2, ou seja, matrizes assim quadradinhas, com adição, né? Então, esse conjunto está o quê? O A mais o D seja 0, ou seja, esses caras aqui são A e menos A, digamos assim, né? Então, esse conjunto H ele é subgrupo de M2R. De fato, primeiro, H não é o vazio. Por quê? Bem, é fácil você encontrar uma matriz assim, né? Bote o número que você quiser. Deixa eu ver uma coisa. As entradas são reais, tá? Então, A, B, C e D são números reais. Então, é claro que você consegue uma matriz dessa. Vazio, H não é, né? E se você pegar uma matriz assim, ou seja, onde esses caras aqui são opostos, e uma outra também onde eles são opostos aqui, esses dois não importam, né? Não seja eles quais forem. Se você pega essas duas matrizes em H, quando você somar, então você vai somar o A com R e o menos A com menos R. Então, continuará oposto. Você vai ter o A mais R e o menos A mais R. Então, essa soma continua dando zero. Portanto, a soma continua em H. Logo, H é fechado para a soma. Para a adição, ele é fechado. Além disso, se você pegar o menos B, né? Quem é o B? O B é essa matriz. Então, quem é o menos B? Essa aqui. Então, se você pegar a matriz menos B e você operar a matriz A com a matriz menos B, né? É aquela história lá do A, estrela, B a menos 1, tá certo? Então, A mais menos B, quando você faz a operação, esse cara daqui é o oposto desse. Ou seja, continua em H. Portanto, o H ele é subgrupo do M2R. Mais um exemplo de um subgrupo. E por fim, se você pegar dois grupos, G e L, então, quando você fizer o produto cartesiano, onde o primeiro elemento aqui, você só pega o número 1, ou seja, você só pega o elemento neutro do G. E o L você deixa o que você quiser, que é o conjunto dos pares x e y, pertencendo a G cartesiano L, onde o x é fixo, é sempre o 1, e o y é o elemento do L que você quiser. E aqui você pega o G cartesiano 1. Agora esse outro 1 que eu estou colocando em vermelho, ele é o elemento neutro do L. Então, esse é o conjunto dos pares, dos elementos aqui do produto cartesiano GL, mas a segunda entrada é sempre o número 1. Número 1, que é o elemento neutro do L. Se você pega esses dois subconjuntos de G cartesiano L, eles são subgrupos do G cartesiano L, né? Observe que indicamos os elementos neutros de G e L por 1, mas aí eu coloquei cores diferentes para a gente poder pensar nos dois. Então, de fato, se você pegar o par 1, 1, onde o 1 azul é elemento neutro do G
E o 1 vermelho é elemento neutro do L. Esse par aqui ele pertence a ambos os conjuntos, né? Ao 1 cartesiano L e ao G cartesiano 1. Logo, esses conjuntos não são vazios, né? Então, a primeira coisa que você tem que verificar para ver se é subgrupo é que não são vazios. Segundo, logo, eles não são vazios e vamos continuar a demonstração para um dos dois, né? Podia ser feito para qualquer um dos dois. Escolhemos fazer para esse. Vamos fazer para esse. Então, sejam alfa, tem um número 1 fixado sempre na primeira entrada, e um elemento A qualquer que pertence a L na segunda entrada. E beta, o número 1 fixado na primeira entrada, e B, um elemento qualquer de L na segunda entrada. Esses dois elementos pertencem a esse produto cartesiano. Assim, quando eu faço a operação alfa, beta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 operado com 1, que dá 1, e vou fazer A operado com B, que dá AB. Bem, o 1 continuou fixo na primeira entrada e AB é uma operação em L, portanto continua em L. Logo, isso daqui pertence a esse conjunto. E se você pegar alfa, beta menos 1, aí quem vai ser beta menos 1? Beta menos 1 é o inverso do 1 na primeira entrada, que é o próprio 1, e o inverso do B na segunda entrada, que a gente está chamando de B menos 1. E aí quando eu fizer a operação alfa, beta menos 1, eu vou estar fazendo um A, que é o alfa, e um B a menos 1, que é o beta menos 1. Então vai ficar 1 com 1, que dá 1, e A com o B a menos 1, que é AB a menos 1. Ora, o 1 está fixo, e A pertence a L, e o B a menos 1 também pertence a L, portanto, AB a menos 1 continua em L. Então, alfa, beta menos 1 continua em 1 cartesiano L. Logo, a gente conclui que isso daí é um subgrupo do G cartesiano L também, né? Repito, poderia ser feito para o G cartesiano 1, foi feito para 1 cartesiano L, mas poderia ter sido feito para o outro também. A gente para então aqui, terminamos grupos e subgrupos, e na próxima aula a gente fala de isomorfismos, homomorfismos e isomorfismos de grupos. Ok? Tranquilo.